Sejam bem-vindos aí à primeira, né, e última aula de manutenção e operação do CEP, né, do Sistema Elétrico de Potência, né. Deixa eu já fazer os disclaimers aí, né, já o spoiler é a primeira e última, né. Vamos ter somente uma aula, mas não se preocupe. Deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês. Então, pessoal, vamos aos disclaimers, as explicações aqui, né? Então, hoje inicia, né? Embora já tenha iniciado a disciplina do dia 14/9, né? Vai ser até 26 aqui, ó. Iniciou dia 14, vai ser até o dia 26, ou seja, já na próxima semana a gente tem projetos do CEP, né? Então, de forma que vocês não sejam prejudicados, né, por apenas uma aula, né? E eu sei que pelo formato é empresarial aqui, né? Vocês já tiveram aula presencial ontem, né, dia 19, e vão ter amanhã, dia 21, né? Já está aqui já no cronograma. Então, para a gente, né, não prejudicar vocês conseguirem fazer as entregas, eu vou fazer, e como essa aula, né, infelizmente, né, que a nossa aula padrão aqui, até eu tive que escolher, ó, desde o início, foi quarta-feira, até nas primeiras aulas, quando eu assumi a turma do módulo 3, né, a gente teve até aula nas quintas-feiras, só que o problema é que geralmente a aula presencial, né, é na terça e na quinta, ou seja, e pelo horário que eu tinha disponível, né? Eu passei quarta-feira. Infelizmente, essa disciplina vai acabar aqui um dia antes da segunda, o que seria a segunda aula aqui, né? Mas não se preocupe, vou analisar aqui direitinho, né, as atividades aqui, tá? Vamos lá. Então, pessoal, já vou fazer aquela nossa pastinha, né? Atividades. A diferença é que vamos analisar as duas em questão hoje, tá bom? Então vamos lá, são duas discursivas, então aqui, situação de aprendizagem. Aqui, ó, a gente tem as folhas de resposta, né? Folha de resposta da atividade 1, folha da atividade 2, né? E a explicação, né? O disclaimer aqui sobre a atividade, tá? Então já vamos baixar logo tudo. Você coloca. E essa aula hoje, ela vai levar mais que uma hora aqui. Eu aproveitei um gap aqui que eu tenho entre a última aula, né, das 21. Então, eu vou estender essa aula aqui para aproximadamente umas 2 horas, né, o que seria as duas aulas no mesmo dia. Para evitar de eu ter que depois gravar aula para vocês e aí atrasar mais ainda as entregas, né? Beleza. Deixa eu ver se eu fechei. Ok. Agora vamos lá. Já baixei aqui uma. Eu vou apagar aqui, porque senão eu vou fazer confusão. Tá bom, galera? Então vamos lá. Vamos fazer a. Está aqui, ó, dentro do SAP aqui, ó, né, o contexto da atividade. Vamos lá. Esse aqui é o contexto. Vou tirar aqui os parágrafos, né? E já vamos já dentro no que tange aí manutenções, né, do sistema elétrico potência, né? Esse operação aqui quer dizer, né, que você vai fazer tarefas de
de abertura e de fechamento de circuito. Daí o pessoal chama de operação do sistema, né? Por exemplo, fazer paralelismo de rede. O que que é o paralelismo? Você conecta, por exemplo, uma linha de transmissão que vem de uma hidrelétrica de um determinado local com outra linha para reforçar, por exemplo, a rede aqui de Goiás, né? Aí você conecta essa rede em paralelo de uma termoelétrica, por exemplo. Daí a fase A da termoelétrica e a A da hidrelétrica, necessariamente elas não estão sincronizadas. Elas estão em, por exemplo, só para explicar aqui, ó. Vamos lá. Por exemplo, você tem aqui desenhar aqui que fica melhor. Você tem a fase A de uma hidrelétrica. Nossa, deixa eu falar, viu? Escutou? Daí você tem a A de uma termoelétrica aqui, ó. Aí vamos supor que essa A da termoelétrica aqui, ó, ela esteja defasada uns 90 graus, mais ou menos. Daí, então essa vai ser a A da termoelétrica aqui, ó. Se você pegar as duas aqui e tentar conectar no mesmo sistema aqui, ó, aí o que que vai acontecer? Até mudar a cor aqui, ó. Aí você tenta colocar as duas no mesmo sistema, né? Então vai ficar a A da hidrelétrica e a A da termoelétrica, ó. Como elas têm o mesmo nome, porém elas estão em momentos diferentes aqui no barramento, né? Apesar de ter o mesmo nome, isso é só como se diz, é uma nomeação arbitrária que é feito dentro de um sistema trifásico alternado. Na verdade, a fase A, a B e a C, elas estão defasadas em 120 graus, uma da outra. Para eu colocar em paralelo a hidrelétrica com a termoelétrica, eu vou ter que primeiro sincronizar as duas. O ideal era quando eu juntasse as duas, aparecesse o quê? Uma única onda só. Você vê a da hidrelétrica, a da termoelétrica, as duas juntas aqui, ó, elas estariam no mesmo sincronismo. Aí sim eu posso fazer a transferência automática desse barramento. Se elas estiverem em momentos diferentes, você não pode colocá-las em paralelo, porque senão vai dar o que? Arco elétrico, vai dar curto-circuito. Fases de mesmo nome, necessariamente para um barramento diferente, seja um barramento de um grupo motor gerador e um barramento da concessionária da hidrelétrica, para os dois estarem em paralelos, ou seja, juntos, eles têm que estar sincronizados as ondas aqui, como se fosse uma só, que aí não dá diferença de potencial. Nesse caso aqui está dando diferença, tá? Beleza, vamos aqui aos fatos aqui. O Fabrício, né, é o técnico de campo e atua no setor de planejamento. Vou até tirar essas que eu escrevi aqui, que era só para ajudar vocês aqui. Então,
é, da empresa Power System, né? Ao chegar no local de trabalho, João, o analista do centro de operações, né, do COD, quando fala centro de operações, pode ser de distribuição, pode ser de transmissão e por aí vai, né? Ó, informou sobre a notificação de ausência de energia no bairro da Liberdade. Então, provavelmente é um operador do COD, do Centro de Operações e Distribuição, porque ele falou de um bairro, bairro é uma cidade, né? É uma rede de distribuição urbana. Ok. Ao saber dessa informação e com base no planejamento operacional, cumprindo o memorial descritivo, Fabrício manteve contato com o CLD, né, para solicitar o bloqueio do circuito e, com isso, desenergizar a rede. Ah, beleza. Após isso, juntamente com a equipe, ele se deslocou para o local para verificar, fazer a verificação do sistema, né, e efetuar a manutenção, né. Ao chegar no local, ele estava utilizando os EPIs, né, em conformidade, provavelmente calçado de segurança, se eu não me engano, acho que é o que ele fala, né, é, os EPIs, e passou então a preparar a área e realizar a verificação do defeito, com a utilização do equipamento de verificação de tensão suspenso pelo bastão de manobra. É um detector de tensão, né? Acoplado a uma vara de manobra. Fabrício constatou que a suspensão da energia, ou seja, a queda aí de energia, né, foi ocasionada por um defeito na chave fusível. Este defeito, ele pode ser o quê? A chave fusível que quebrou a base dela, ou então o elo fusível. Pode ser os dois. A gente vai falar sobre os dois aqui. A primeira atividade, né, que é a que eu vou instruir agora para vocês. Daqui, né, daqui alguns minutos aí, eu já vou começar a segunda. Não se preocupe que eu tenho que terminar essa aula aqui até às 21h, tá? Vai ser uma aula especial para ajudar vocês aqui. Então, atividade 1, ajudar o Fabrício a realizar a manutenção da chave fusível desenergizada. E nessa atividade, busque responder aos questionamentos. Tanto na 1 quanto na 2 aqui, ó, tem algumas perguntas que você vai responder, né? Tá bom. Vamos à instrução aqui da atividade. Então, pondo aqui de lado aqui, ó. Ajude o Fabrício a realizar a manutenção da chave fusível desenergizada. Ok. Para realizar a atividade, você precisará informar de que forma a área deve ser preparada. Vou até deixar aqui por enquanto aqui só o. Vocês estão vendo aqui, ó, que no documento. Eu vou pôr os espaços aqui, ó. Tome cuidado, na hora que você colocar o espaço aqui, ele vai. Beleza. Salvar aqui. Vamos lá. Como é que essa área vai ser preparada aí, né? Primeiro, como é que é uma tarefa, né, de manutenção e de chave fusível? Eu elenquei aqui alguns materiais aqui para ajudar vocês aqui. Eu vou escrever necessariamente, não tem que ser o que eu estou dizendo aqui, né? Mas é de forma sucinta. Eu coloquei aqui para vocês. Isso aqui tem um bugzinho. Eu já vou, eu vou colocar aqui, pessoal. Daí a gente vai analisar, tá ok? Eu vou só dar uma preparada aqui, tirar as letras, né? Que na hora que você clica aqui, ele
Já vou pôr de vermelho aqui para a gente ver esse passo a passo aqui. Só dar uma melhorada aqui, uma editada aqui. Eu peguei bem resumido, porque no POP que eu vou fornecer para vocês, ou na instrução técnica, ela é mais detalhada aqui, tá? Eu tenho que já. Assim que eu finalizar aqui a instrução dessa tarefa aqui, pessoal, já tem que já começar a instrução da próxima. E o, e o de linha viva, ele é canseira. Eu vou até fornecer um documento para vocês, que aí desse documento, ele é da concessionária anterior, mas assim, basicamente, ele é padrão, viu? Ele foi retirado da empresa, da Hotline. Não se assustem por esse tanto de passo aqui. Eu coloquei eles resumidos aqui, pessoal, porque no documento oficial eles são bem descritos. Lembra que eu falei dos pilares lá, que é a tarefa, os riscos envolvidos na tarefa, são basicamente três pilares. Algumas concessionárias colocam quatro. É a tarefa, o risco que é envolvido, vocês viram lá em segurança, né, NR10, né? E como que você vai solucionar, dirimindo, né, ou anulando esse risco, né? Beleza, vamos lá. De que forma a área deve ser preparada? Estacionar a viatura, né? Obedecer à legislação de trânsito, e ao procedimento de estacionamento, sinalização, delimitação da área de trabalho, preencher conforme a norma de preenchimento APR, né? Sinalizar e delimitar conforme o estacionamento, sinalização e delimitação da área de trabalho, solicitar ao COD, né, autorização para intervir no sistema. Nota, usar linguagem padrão para evitar falhas na comunicação. Beleza. Agora, sobre a delimitação de área, pessoal, vai servir até para atividade 2, tá bom? Eu já estou matando, como se diz, dois coelhos com a cajadada só. Vamos lá, eu separei um material aqui. Só um minutinho. Vamos voltar aqui no nosso. Aí, à medida que eu for selecionando aqui, eu vou colocar aqui. Por quê? Para eu lembrar, né? Eu lembrar de pedir para a monitora colocar lá para vocês, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre delimitação da área de trabalho aqui. Então, ó, basicamente, esse passo a passo aqui, padrão que eu coloquei aqui, ele está listado em documentos da concessionária local que chamam, antigamente a maioria chamava POP. Esse nome ainda está presente. O que quer dizer POP? É um procedimento operacional padrão, é um procedimento que ele é executado na mesma forma e ele visa o quê? Ele visa manter a segurança e a uniformidade nas tarefas. Ah,
Eu selecionei só o de instalar a chave fusível, vocês vão ver agora aqui. Mas basicamente esse documento ele fala, ó, você vai utilizar o material para você delimitar uma área, né? Para você fazer uma tarefa. Esse daqui ele serve tanto para você fazer um serviço com rede morta, que é esse daqui, né? Que você vai o quê? Fazer a manutenção ou trocar a chave fusível, ou então trocar o elo fusível dessa chave fusível. Porque a chave ela pode ter sido danificada totalmente, por exemplo, a base de cerâmica dela pode ter sido quebrada, ou então o elo fusível ele entrou em curto-circuito. Essas são as duas situações possíveis, né? Se foi só o elo fusível, você vai trocar o elo fusível. Se foi, por exemplo, o cartucho, que é onde fica o elo fusível, você pode até trocar somente o cartucho, né? Ou então a base por completo. Então vamos lá, para você delimitar uma área com serviços de manutenção, né, de redistribuição, geralmente a gente usa. Eu peguei esse documento aqui, os créditos aqui, é da Companhia Paulista de Força e Luz. É um documento antigo. Ele tem a finalidade de ser um documento fotográfico que mostra a sequência desse POP ou da instrução técnica. Atualmente o pessoal gourmetizou e chama de instrução técnica. Eu tenho até algumas aqui, ó. Esse aqui é o documento gourmetizado aqui, ó. É com a nova nomenclatura, instrução técnica, em vez de POP, ó. Um POP clássico é esse daqui, ó. Eu vou abrir ele aqui rapidão, eu fecho depois, daqui a pouco, ó. Um clássico é assim, ó, um POP clássico. Mostra o passo a passo, beleza? Agora, quando ele é chamado, ó, tá vendo os pilares aqui, ó? A tarefa que você vai fazer, ó, receber autorização do Centro de Operação e Distribuição, estacionar o veículo, que é o que eu vou falar sobre ele agora, né? Fazer a sinalização, que é o que eu também estou falando agora. Cada um, ó, esse é o POP 01, que é o receber autorização do centro lá de operação. O 2 é estacionar o veículo, ou seja, um procedimento completo. E o 3 é sinalizar. A partir do 4 é que eu vou fazer a tarefa de instalar a chave fusível. Ou a outra opção, né, que é trocar o elo fusível. Vou mostrar um fotográfico aqui. E esse daqui é a versão nova, ó. A instrução técnica, ela além de ter o passo a passo aqui, ó, que é desenvolvimento, a tarefa que você faz, quem que vai, né, fazer essa tarefa, quem que tem a anuência de fazer, ó, o encarregado, o eletricista, o encarregado, ele é um eletricista que tem mais experiência, tá bom? E pode ser chamado chefe de equipe também. Os riscos daquele passo, ó, que é a inspeção visual, né? Inspeção por ensaio, por exemplo, pegar o detector de tensão, né? Os riscos, ó, ataque de insetos, animais, queda, né? Já que você vai fazer um trabalho em altura, né? E como que você vai controlar, ou seja, cada inexistência de insetos, animais agressivos, caso exista, providenciar a remoção, né? Se for abelha, por exemplo, o pessoal utiliza aquela roupa de proteção, né? Ela parece aquela roupa de apicultor, por exemplo, né? Então, assim, é desenvolvimento, o que que você vai fazer no passo, quem que tem que fazer esse passo, quem que tem autorização, né? Quais os riscos de fazê-lo e como que você vai controlar esse risco. E esse passo a passo, ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, ele é sequencial. E essa sequência ela tem que ser obedecida, ou seja, você só vai fazer o passo 5 caso você tenha feito o 4, e assim por diante. Beleza? Na instrução técnica é a mesma pegada, só que ela tem um misto do passo a passo aqui, ó, por exemplo, ó, 6.11 aqui, ó, planejamento dos serviços, aqui, ó, passo 5, ó, planejar. Só que ele é mais explicativo. Ele mostra isso aqui, ó, uma instrução de trabalho, ó, manutenção de redes energizadas, que é a próxima tarefa aqui, ó. Já fazendo um spoiler aqui para vocês, tá bom? Deixa eu fechar aqui que quando a gente estiver na segunda tarefa eu abro ele aqui. Só abri só para mostrar para vocês aqui, rapidão.
Então, a gente vai precisar de um cone, né? Um não, né? Vários cones, né? Que eles ficam nos nichos do caminhão. Fita zebrada, pode ser aquela simples ou essa aqui encerada aqui, que ela é com lona, ela é mais resistente. Então, você vai estacionar o veículo, né? Localizar o local do defeito aqui, né? Do defeito aqui da chave fusível. E você vai proceder com a sinalização, ó. Vai sinalizar, colocando o cone em volta. Por exemplo, esse poste que está próximo aqui da viatura, porque depende aqui, ó. Essa viatura aqui, no caso, tem umas viaturas aqui que a escada ela sai, parecendo aquelas escadas de aqueles carro antigo de bombeiro, né? Que ela é integrada aqui no próprio caminhão. Só que esse aqui, ó, esse modelo da CPFL, ela é destacável. Você vai colocar aqui no poste. E nessa época eles utilizavam escadas de madeira. Hoje em dia é material isolante mais leve, né? Aquele material laranjado ali, né? Tipo um plástico. A roupa de segurança aqui, ó, ela tem um tratamento anti-chama, é um tratamento químico. O pessoal embebe essa roupa, esse conjunto aqui, em um produto químico, e quando ele é submetido a arco elétrico, por exemplo, né, a fogo, em vez de, por exemplo, quando há a ocorrência de acidente, um arco elétrico, e ele incendeia o local ali, né? É, por exemplo, a roupa que você está usando é como se fosse o pavio da vela ou da lamparina. E o seu corpo, né, a gordura, né, a sua carne aí, é como se fosse a cera ali da vela. Então, esse incêndio, caso ele ocorra ali, o arco elétrico ali, a temperatura muito alta, se você estiver utilizando uma roupa normal, esse incêndio ele vai acontecer. Daí ela tem um tratamento químico em que esse pavio, né, a roupa, ele não vai continuar pegando fogo. A roupa ela começa a se desfazer. E daí, né, o pessoal percebeu que essa roupa aqui do eletricista, ela tá com um grande problema. Qual que é o problema? Ela não tem manga longa, ou seja, a parte do braço aqui, ó, que esse aqui é o braço, né? Antebraço, cotovelo, né? A parte do braço ela fica exposta. Então, virou padrão, né? Da japona, né? Ela ser de manga longa. Antigamente era manga curta. Tinha um tratamento anti-chama? Tinha, mas era curta. Beleza. Já vamos para analisar a parte aqui, ó, da segunda pergunta. Quais os equipamentos de proteção necessários? Os EPIs, ó, calçado de segurança para eletricista, luvas na classe de tensão. Aqui eles estão só mostrando aqui, mas geralmente você utiliza uma luva de borracha e uma luva de vaqueta por cima. Roupas de brim, essa roupa aqui, ó. Só que ela não é brim simplesmente. Ela é de brim, só que ela tem um tratamento químico anti-chama e atualmente, né, ela tem a manga longa. Confere. Óculos de segurança, né? Pode ser aquele óculos translúcido, óculos escuro, aquele âmbar, né, que ele é assim a meio amarelo. Tem um também que ele é escuro, só que ele é verde. Protetor auricular, se for o caso, né? Geralmente o pessoal não utiliza, não. O cinto de segurança é o cinto de talabarte. A gente tem um talabarte de posição para quando o eletricista está lá na posição fazendo a tarefa, ele ficar com as mãos livres, né? Nós temos o cinto paraquedista, né? O tipo paraquedista. Antigamente eles só utilizavam o abdominal, né? Só que ele é inseguro. O paraquedista, né? Ó, o abdominal, ele prende o eletricista só nessa parte do meio aqui, no abdômen, né? Já o paraquedista, não, ele tem um ponto de apoio aqui, ó, no tronco, tem ponto de apoio aqui, ó, nas duas pernas aqui, e tem, né, os pinos aqui para você, pode ancorar aqui pela frente, aqui por trás, beleza. Os EPCs aqui, ó, esqueci de pôr vermelho aqui, ó. Cone, né? Aqui tá cone, né? Mas é cone de sinalização. A gente falou aqui, né?
Então, EPC, né, é um equipamento ou uma medida de proteção coletiva. Fita de sinalização, que pode ser essa aqui, encerada, né, ou zebrada, né, que ela é bem fininha. É grade metálica, se for o caso. Como essa é uma rede aérea, então a grade metálica que não é necessária. É manta isolante, no caso, quando for fazer a tarefa de redes energizadas, aí é necessário, beleza? Então já fechamos essa parte aqui, ó. Ok? Elabore um fluxo de trabalho, né, um fluxo operacional para a realização da manutenção, né, em questão aqui. Beleza. Já que a gente chega aqui, ó. Esse aqui é um fluxo de trabalho. Esse que eu estou falando é um fluxo de sinalização. Ó. Você vem aqui, coloca o cone para você delimitar a zona controlada. Vai colocar os cones. Depois de colocar o cone aqui, ó, você vai passar a fita encerada aqui, ó, ou a fita zebrada aqui. Ó, tá vendo? Estão colocando a fita, tá? Uh, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que eles obstruíram a calçada? Se obstruiu a calçada, o que que vai ter que acontecer? Você vai ter que criar uma espécie, por exemplo, vamos supor que aqui, ó, eu colocaria dois cones, um bem aqui na ponta da calçada e outro aqui, ó, e eu faço uma espécie de uma porteira. E, por exemplo, vamos supor que você é o eletricista que está de plantão e está trabalhando aqui. Você está aqui longe da zona, desculpa aí, gente, longe da zona controlada, você não pula aqui por cima da fita, não. Você vai vir bem aqui nessa portinhola que você, nessa porteira que você criou, né? E você vai tirar a fita aqui, levantar e você vai passar, né? Parece besteira, mas não é, gente. Aí imagina você estar com a OS na mão, né? A ordem de serviço na mão, e aí os transeuntes, né? Os BA1, né? As pessoas inadvertidas, vê você pulando essa fita aí. Você acha que eles vão pular também. Aí, por exemplo, aqui a calçada ela está obstruída. O que que você vai fazer? Você vai colocar cones paralelo aqui, ó, igual tá mostrando aqui. E você vai fazer o quê? Uma via, uma espécie de corredor, igual tá falando aqui. Um corredor para que os pedestres que estejam passando por essa calçada, já que você obstruiu, eles passem por aqui. E outra, tem equipe que, dependendo do trabalho, por exemplo, vai plantar um poste aqui, né? Com guindaste hidráulico. Ou vai fazer poda de árvore com cesto acoplado, né? No guindalto, né? Na ponteira lá do guindalto. Geralmente, às vezes, o pessoal eles obstruem a rua, viu? Ou seja, coloca aquela placa de desvio e aí o pessoal passa aqui pelo desvio, beleza? Vamos lá. Olha, até chamaram as crianças que estavam passando aqui, ó, para tirar foto para simbolizar aqui o trabalho aqui, tá bom? E aí, na hora que você acabou de fazer o serviço, né? Você vai retirar, ó, retira a fita, retira o cone. Geralmente, por exemplo, você vai trocar o elo fusível. Você vai utilizar uma vara de manobra, por exemplo, telescópica ou uma de seção, já que eu mostro aqui, né? E daí, geralmente você coloca uma lona aqui, ó. Você coloca uma lona no chão, você pega aqui dentro do caminhão aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uns nichos. Aí esses nichos, assim como o cone, a fita, né? Guincho portátil, todo e qualquer equipamento que você precisa para realizar essa tarefa, ele está aqui dentro desses nichos. Mas quando você vai executar, você faz a sinalização da área, cria a zona controlada, e dentro da zona controlada, você vai abrir uma lona e colocar em cima dessa lona todo e qualquer equipamento que você vai utilizar para executar aquela tarefa que está na sua OS, na sua ordem de serviço. Essa aqui, ó. Deixa eu já pegá-la aqui, já colocar aqui, ó.
Eu vou deixar aqui na agulha aqui. Isso aqui é a ordem de serviço aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, é o STC, né, que é Serviços Técnicos e Comerciais. Você está utilizando moto, você está utilizando outro tipo de veículo. Que rede é essa? É uma rede urbana? É uma rede rural? A matrícula do veículo aqui, ó, local de execução da tarefa, né? O tipo de documento. Esse aqui, ó, uma SS, geralmente, quando dá um problema, o pessoal liga para o 0800 da concessionária local. Daí, aí vamos supor, né? Foi o bairro Liberdade, né? Que tá falando aqui na SAP aqui, ó. O problema aconteceu no bairro Liberdade. Então, a terceirizada que ganhou a licitação e presta serviço, vamos supor que foi a Pableiras Engenharia. Então, a Pableiras Engenharia vai ser comunicada que ocorreu um problema, o pessoal liga no 0800 da concessionária local. No caso aqui é Equatorial, né, atualmente. Liga lá, aí opa, do bairro Liberdade, quem está cuidando é a empresa do Pableiras Engenharia. Então vão ligar para essa empresa e aí a equipe que tiver. Só um minutinho, pessoal. A equipe que tiver de plantão, né, vai lá resolver esse problema lá da Pableiras Engenharia. Então, quando eles fazem esse pedido, ela é uma SS, é uma solicitação de serviço. Depois, ó, ligou, falou qual o problema, ó, a rede está sem energia. Daí vão investigar, né? E vão ver que foi por exemplo, há um problema lá provavelmente se acabou a energia, uma chave fusível ela desarmou. No mínimo, o elo fusível queimou. No máximo, aconteceu outros problemas. Por exemplo, é, ter danificado a chave fusível por completo ali, vandalismo, por exemplo, acontece isso. Então, de uma SS, ele vai evoluir por uma ordem de serviço. Esse aqui tem alguns tipos de serviços que são feitos pelo STC, Serviços Técnicos e Comerciais aqui. Esse aviso de suspensão de fornecimento, na verdade, é corte, viu? Porque o aviso, hoje em dia, ele vem na sua conta de energia, né? Lembra que lá na sua conta de energia vem lá, ó, detectamos que sua conta está com excesso de pagamento, quer dizer, ó, não está pagando. Caso você já tenha pago, favor desconsiderar o aviso. E fica lá embaixo da conta de energia, né? Hoje em dia, esse que é o aviso. Na verdade, esse ASF, na verdade, é o corte, é o Hanek Full. Lembra lá o Guile lá? O Guile lá do Street Fight? Ele vai fazer o corte. Esse controle de suspensão do fornecimento é a equipe que vai lá restabelecer a energia depois que a energia foi paga. Existem vários outros, viu, gente? Não é só esse, não, porque eu peguei aqui um documento aqui padrão antigo. Existem outras legendas aqui de mais serviços que essa APR ela pode servir. Inclusive, eu peguei esse daqui, ó, escaneei ele, ó. Antigamente era assim, ó, era folha mesmo, ó, numerada, era um bloco, aqueles bloquinhos que tem na parte de cima é vermelho, sabe? Hoje em dia, o pessoal utiliza um programa, esse programa ele está instalado em um tablet ou então no smartphone do eletricista, ok? Tá. Descrição da atividade, né? Ah, vou fazer a troca da chave fusível, vou fazer a troca do elo fusível e por aí vai, né? Aí você fala até o POP, que tipo de POP que é esse daqui? Existe um número lá, ou instrução técnica, né? Aí, quais os riscos que envolvem essa tarefa? Esse aqui é o que? É a APR, a Análise Preliminar de Risco. Ó. Quais são os riscos? Aí você vai marcar, ó, tem risco de queda, risco de arco elétrico, ruído, animais e por aí vai. Quais são os EPIs que você está utilizando? Ó, capacete, óculos, manga isolante, por exemplo, luva de borracha, tá vendo? Ó? Luva de borracha junto com uma luva ou de raspa ou de vaqueta. A de vaqueta, ela é menor. Ela é essa luva que o pessoal está utilizando aqui, ó. Essa luva aqui, ó. Essa é a de vaqueta.
A de raspa, geralmente, quando você vai fazer uma manobra, ela é mais comprida e ela tem uma fivela de plástico aqui. Tipo um cinto nela, que é para deixar mais apertado aqui. A luva de raspa, né? A de vaqueta, né? Ela mais presa na luva de borracha, tá? Olha, quais os equipamentos de sinalização ou medidas de proteção coletiva, né, que você está utilizando? Ó, cone, bandeirola, fita reflexiva, pisca-alerta, giroflex, né? O pessoal chama de estrobo. Você coloca aqui, ó, ele é alimentado por uma pilha, né, uma bateria. Aí você coloca ele aqui em cima do cone. Aí ele fica piscando aqui, igual um giroflex aí da polícia. Aí quais são os EPCs, né? Ó, escada, lençol isolante, cobertura. Aí precisa delimitar a área? Com certeza, para essa tarefa precisa. Necessita assegurar uma distância de segurança? Sim. Anotar os riscos que não foram, né, não foram detectados aqui, né, e que não se enquadram na descrição acima. Às vezes, tem um risco novo. Isso acontece muito em equipe de linha viva, né? Daí você vai ter que fazer um procedimento ali, planejar uma tarefa que não foi prevista ali na hora. Mas é óbvio, você não vai fazer isso assim de pronto, não. Às vezes é necessário chamar um engenheiro eletricista, né, que tenha formação em engenharia de segurança para te auxiliar, ou um eletricista mais experiente, por aí vai. Aqui você coloca a matrícula, antigamente era um número aleatório igual esse número aqui do formulário, né? Hoje em dia, a matrícula do eletricista, ele é o CPF dele, viu? Aqui o nome, você põe a assinatura aqui da equipe, né? Aí houve a reavaliação de atividade. Se houve, você vai colocar o que que houve aqui. Então, põe o responsável, né? A matrícula dele e dá o visto aqui. Isso aqui, todo serviço que você for fazer na rede, você tem que elaborar uma APR, uma análise preliminar, ou seja, antes de você se expor aos riscos, tá? Então, finalizando aqui, ó, fez, né? Tá desfazendo toda a sinalização aqui, beleza? Deixa eu fechar aqui para não atrapalhar a gente aqui, não. Então, esse fluxo de trabalho aqui, ó, vai ter que ter uma necessidade de intervenção, previsão, quanto tempo vai demorar. Geralmente, essa previsão de tempo, pessoal, é quando o pessoal está elaborando os documentos, do POP ou da instrução técnica, viu? Mas, assim, geralmente, igual eu mostrei aqui, ó, tem hora de início e hora de término. Você só vai colocar aqui hora de início efetivamente quando você iniciar, né? Parece bobeira, né? Mas é isso. Aí, geralmente, o pessoal, eles fazem isso muito quando utiliza aquele programa lá da Microsoft, o Project, né? Daí você faz um estudo lá para na verdade, muitas empresas fazem esse estudo para saber o desempenho. Eles pegam um eletricista experiente, né, e pegam um eletricista leite de pera, né, um novo aí, que acabou de fazer o curso, e pedem para eles fazerem a mesma tarefa. Por exemplo, trocar uma chave fusível, ou então trocar o elo fusível que queimou dessa chave. Daí eles fazem a contagem do tempo que o eletricista o experiente levou e que o eletricista não experiente, né, levou e fazem essa comparação, viu? Mas isso é questão de estudo para elaborar esses documentos que geralmente é o. Deixa eu já abrir aqui o fluxo de trabalho aqui, ó. O de instalar a chave fusível aqui, ó. Geralmente essa equipe aqui, ó, tá vendo, ó? Elaborado, técnicos de segurança do trabalho, né? No caso, isso aqui era quando era CELG. Diretoria Administrativa, Superintendência de Recursos Humanos. Não sei se vocês sabem, o pessoal da engenharia de segurança, né? Ele, apesar de ter o nome, né, a alcunha de engenharia de segurança, eles respondem ao administrativo, respondem à parte aí, né, de RH, de recursos humanos.
não respondem diretamente à área de engenharia, embora eles sejam ligados aí, né? Então, o pessoal lá do SESMIT, né, o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, o pessoal lá da CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eles vão elaborar esses documentos e daí com essa parametrização, né, vendo a comparação entre um eletricista experiente e um eletricista novo, né, um que iniciou agora, eles fazem essa aquisição de dados, mas eles não identificam a pessoa, eles pegam o que o pessoal da segurança do trabalho chama de paradigma, é uma referência. Aí o paradigma ele vai servir de referência para a elaboração dos documentos futuros, mas isso você não fala. Ah, eu peguei o John Nobari da Silva, né, para fazer esse teste. Não. Isso pega uma pessoa lá específica, ela faz esse teste, só que não nomeia, viu? Né, tem a lei de proteção de dados aí, você não pode identificar. Antigamente, quando a gente ministrava o curso lá de eletricista de distribuição, né, o de linha viva, você finalizava o curso, aí geralmente na parte da frente tem o nome, né, o CPF ou então o RG do, do aluno, né, e atrás você tem as disciplinas, o plano de curso e as notas. Antigamente era assim, hoje em dia você não coloca as notas no certificado, porque você faz uma cópia desse certificado e entrega para a empresa que você está pleiteando a vaga de eletricista de distribuição. Então, para evitar a segregação, ou seja, não, eu vou pegar o John Nobari da Silva, porque ele tirou 10 em tudo no curso de eletricista de distribuição. Eu não vou pegar, sei lá, o Osmar, que o Osmar ele tirou 5 em todas as tarefas, para evitar esse tipo de segregação, ou seja, para evitar que o Osmar e o John Nobari da Silva tenham a mesma chance, você não divulga esses dados. Você só pode divulgar para a pessoa que fez o curso. Embora, dependendo do curso, a empresa que paga, né? Os dados, as notas, é só o funcionário que tem acesso a elas, né? Aí agora, se o funcionário quiser fornecer para a empresa, né, ele que vai fornecer, mas eu não posso, né, eu como instituição de ensino, eu como profissional da área, né, engenheiro eletricista de segurança do trabalho, não posso fornecer para a empresa, ok? Então, ó, necessidade de intervenção, né, previsão do tempo, solicitar o centro de operação, né, sobre sinistros, né, sobre acidentes aí, ó, permissão da execução do serviço, preenchimento da APR que a gente mostrou agora, inspeção e preparação da área, né, instalar a placa de sinalização, confirmar com o COD, né, o recebimento do código de operação, executar a manutenção, fazer o término, né, da mesma, solicitar a normalização, ou seja, colocar em operação novamente, né, liberar a área de trabalho, solicitar ao COD o fechamento da ocorrência, né, o fechamento da OS. Antigamente você levava ela, né, ou ela fisicamente entregava depois que executava o serviço. Hoje em dia, na hora que você clica lá no formulário que já finalizou a tarefa, né? Ah, iniciei 5 horas e terminei às 5h40, já chega online lá para eles lá. Beleza, já falamos já do D. Agora o D aqui, ó. Basicamente, esse aqui, ó, confirmar se há corte visível, né, a chave aberta de todas as possíveis fontes de alimentação, né, não havendo providenciar a abertura das chaves, eliminando todas as possíveis fontes de alimentação. Após a abertura da chave, se for o caso, desconectar, né, os GLV lá, o grampo de linha viva, né. Então, essa tarefa aqui, pessoal, já vou pegar logo ela aqui, ó. Vou pegar. Já que esse daqui é substituição da chave fusível, vou mostrar esse aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá. A gente já está chegando na hora limite aqui para a gente começar a segunda tarefa aí. Vamos correr.
Então, ó, por exemplo, essa tarefa, ó, você vai utilizar esse balde aqui de lona aqui, flexível, né? Geralmente é o seguinte, fica um eletricista lá em cima para trocar a chave fusível e fica outro embaixo, né? Para lá na lona, lembra que eu falei, ó, você coloca uma lona aqui, todo o equipamento que você vai utilizar, ó. Você pode utilizar esse bastão universal seccionável, que quer dizer? Geralmente, ó, eu falei aqui que você tem que utilizar pelo menos 3 seções. Você pode fazer essa tarefa tanto do solo, né, que é retirar o elo fusível, fazer a abertura do circuito, né? Você pode fazer isso do solo, só que você vai ter que utilizar todas as seções da vara de manobra. Ou você pode fazer da escada, como é o que está sendo mostrado aqui, né? Tem essas duas opções. Esse aqui é o bastão garra. Ele literalmente ele tem uma garra na ponta. Ele vai servir, por exemplo, para você tirar o parafuso olhal, né? Lá do grampo de linha viva. Então, ó, chave de boca aqui, alicate, estropo aqui para você colocar o guincho portátil na hora que você for fazer o retracionamento aí da rede, se for o caso aí, né? Cordas para você içar aqui a lona, o balde de lona, né, com os equipamentos. Então, o objetivo é você trocar esse conjunto aqui, ou a chave fusível inteira, né? Ou então o elo fusível. Então, provavelmente, se houve um curto-circuito e a chave operou, você vai encontrar ela desse jeito, ela aberta aqui. Aparentemente, ó, visualmente, lembra que tem que fazer a inspeção visual aqui, ó. Já vou abrir logo o documento. Esse aqui, ó, de instalar a chave fusível. Ó, esse descritivo aqui, pessoal, é o que você, em resumo, ó, eu coloquei em resumo, ó, o que você vai pôr aqui, ó. Eu fiz um resumo aqui, sabe por quê? Porque o documento, geralmente ele é fornecido lá para os eletricistas, né? Até para o treinamento, em forma de planilha, ó, em forma de planilha com no mínimo 3 a 4 colunas, né? Três por quê? Porque é a tarefa, né? Uma coluna é a tarefa, a outra é o risco do passo que você está analisando e uma é como que você vai controlar esse risco. Aí tem concessionário que só põe essas 3 colunas. Outras põem uma quarta coluna, que é a competência, ou seja, quem que pode executar essa tarefa completa, que é instalar uma chave fusível, e quem tem autorização para fazer cada passo desses, né? No caso, essa daqui, ó, vocês viram aqui que eu escrevi muita coisa aqui, ó. Só essa tarefa de instalar a chave fusível aqui, ó, ela tem, ó, 26 passos aqui, ó. Eu vou pedir para a monitora fornecer esse documento para ajudar vocês a elaborar essa tarefa, tá bom? É tranquilo. Tanto essa tarefa como a que a gente vai começar daqui a pouquinho. Já não pode demorar muito, não, porque já deu 8 horas. Então a gente já entrou no tempo da segunda aula aqui, tá? Então vamos lá. Então, em resumo, ó, todos esses passos aqui, ó, inspecionar, equipar-se com o EPI necessário, ó, selecionar ferramentas adequadas, ó, o passo 7, preparar os jumpers, que é isso aqui, ó. Se você vai trocar a chave fusível aí, dependendo aqui, ó, você tem que retirar o GLV com esse bastão aqui, ó, o bastão garra aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai preparar os jumpers, conectores, né? Não só o jumper que vem aqui, ó. Aqui é o estribo, o GLV é o grampo de linha viva, ó. Ele vem aqui para o conector na parte de cima da chave fusível, passa por dentro do cartucho aqui, ó. O elo fusível fica aqui dentro, né? O fusível que queima, ou seja, houve a queda de energia, vamos supor que foi o fusível que queimou, né? Então, na hora que ele queima,
ele arrebenta o fusível aqui no meio aqui, né? E daí ele libera esse cartucho, ele abre aqui, ó, ele abre de uma vez aqui, ó, na hora que a ocorrência da queda de energia, tá? Aí, ó, preparar os jumpers, conectores, chave fusível, os cartuchos. Cartucho é essa parte aqui, ó, que ela é seccionada, você tem que retirar ela para você trocar o elo fusível que fica aqui dentro. Ó, o procedimento 9, ó, posicionar-se na escada do poste. Existe um POP ou instrução técnica só para você se posicionar. Você colocar o talabarte de posição, olha, comunicar ao COD que você vai iniciar a tarefa. Subir no poste com auxílio da escada. Desenergizar, esse é um outro procedimento. Realizar a desenergização, né? Que é chamada das 5 regras de ouro. Vou colocar isso aqui para vocês. Instalação do aterramento conforme o caso. Se for o caso, provavelmente, ó, a desenergização, ela requer como último passo a instalação, né, do aterramento temporário aí. Aí, locar na cruzeta a posição da instalação da chave fusível, que é isso aqui, ó, que é essa posição aqui, ó, numa rede N, essa aqui é uma N3, ó, um fim de linha, né? Essa outra que está passando aqui por cima é uma N1, é uma rede nua, né? Que mais? Vamos lá. Ó, içar a chave fusível. Tá vendo? Ó, esse passo a passo aqui, né? Essa descrição, ela está sendo o quê, ó? Mostrada aqui nas fotos aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele colocou o estropo aqui, ó, que é essa fita aqui, colocou a carretilha aqui, ou de uma ação, ou seja, com uma roldana, ou duas ações, duas roldanas, ou três. Quanto mais roldanas eu tiver, mais menos a sensação de peso eu vou ter para aquela carga. Menos força eu vou ter que imprimir ali na hora de eu puxar a carga ali na carretilha, ali na roldana. Ele tá desmontando aqui, ó. Aí ele vai colocar no balde aqui. Ele vai tirar a chave fusível aqui o porta fusível com o cartucho, ó. Ele vai desparafusar isso aqui, ó. Esse chama de suporte L aqui. Geralmente, o ideal é você só desparafusar esse parafuso aqui com essa porca que está segurando o suporte L. Se o suporte L ele ainda tiver ok, né? Isso aqui que fica na cruzeta, você não precisa nem tirar ele, não. Você só tira o conjunto da chave. Mas para você retirar a chave e trocar por uma outra, né? Você tem que o quê? Um bastão garra aqui, ó, tirar o GLV, ó. Por isso que falou lá, preparar os jumpers e tal, né? Ó, içar a chave fusível, os conectores, instalar e regular a chave fusível na cruzeta. Tá vendo, ó? Ele tá retirando aqui, ó. Ele já tá colocando a corda aqui para fazer o içamento dela aqui, ó. Ele retirou o conjunto todo aqui, mas na verdade ele poderia retirar só essa porca e esse parafuso cabeça quadrada ou, no caso, esse aqui, ó, ele é chamado de cabeça abaulada. Estão vendo, ó, que ele não tem nem fenda e nem a estrela aqui, né? Aí geralmente ele é liso aqui e você tá vendo esse perfil metálico aqui, ó. Por baixo desse perfil metálico, ele tem um relevo quadrado aqui. Aí esse relevo quadrado, ele conecta juntamente com o recorte quadrado que tem nesse suporte L aqui. Daí ele evita que esse parafuso cabeça baulada aqui, ele fique girando. Aí ele vai ficar preso aqui. A única coisa que você vai fazer, ó, você vai vir com a chave de boca aqui, ó, e aí apertar ou desapertar aqui para retirar, tá? Então, ó, esse aqui é um cabeça baulada desse lado aqui. Esse outro que também põe o suporte L também é. Quando ele é quadrado, o nome dele no catálogo, ele chama parafuso máquina. Ou é parafuso máquina ou parafuso cabeça quadrada. Aí esse redondinho é chamado de cabeça abaulada.
Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo? Ó, que ele tá içando, ó. Ó os passo a passos aqui, ó. Olha, passo 17, aí 18. Aqui ele já tá colocando novamente, ó. Novamente, ó. Aqui é o passo que ele tá içando, ó. A chave fusível supostamente com defeito, né? Aqui ele vai trocar aqui, ó. A chave fusível com defeito pro colega dele aqui. Aí agora, ó, ele já tá o quê? Com a chave fusível nova. Provavelmente ela foi naquele balde encerado lá, aquele, no balde de lona, né? Ó, essa daqui ele tá mostrando que ele tá içando, tá? Tá descendo a chave fusível com defeito e depois ele vai subir uma nova, né? O seu colega que fica lá na lona lá te ajudando, né? Ele faz uma amarração aqui, ó. Literalmente, olha, amarra aqui, aí você issa de novo para cima aqui e faz a instalação da nova chave fusível aqui. Então você poderia ou trocar o conjunto inteiro, né, com esse suporte L, ou então simplesmente só a chave fusível aqui nessa parte. Tá bom, pessoal? Vou fornecer, vou pedir para a monitora colocar, deixar esse documento aqui, ó, que basicamente esse passo a passo aqui, pessoal, é esse resumo que eu coloquei aqui para responder a pergunta, né, da linha ou letra D aqui, ó. Qual o procedimento deverá ser tomado para fazer essa manutenção da chave fusível? O que que é a manutenção? Para fazer a troca da chave fusível com defeito ou a troca do elo fusível com defeito, tá bom? Então, é esse passo a passo aqui. Eu simplesmente fiz um resumo só do passo a passo. Eu nem coloquei, né? Nem coloquei ele na forma de planilha aqui, né? De quadro aqui, ó. Competência, riscos e controle. Eu fiz aqui resumido aqui, resumidão para gente conversar, né? Para eu dar a instrução para vocês da aula, tá bom? Agora, pessoal, finalizamos a atividade um. Deixar salvo aqui, ó. A instrução da atividade 1. Vou até fechar isso aqui para não atrapalhar a gente. Vamos iniciar o mais rápido possível a instrução da atividade 2. Atividade 2, pessoal, é a mesma história. Salvar aqui, pode ser que não, vou deixar até minimizado aqui. Vamos lá, atividade 2 agora. Mas antes disso, né, vamos ler aqui. Então, responder essas perguntas, né? Vocês viram que cada item aqui, né? Os subsídios que vocês vão utilizar aí para responder cada uma das letras aqui, né? Contexto 2, ó, o Fabrício obteve um excelente desempenho, né? Na execução das tarefas da primeira atividade, né? E foi promovido a gestor operacional. Ó, o cara tá o bichão, hein? Ó, no período em que atuava no campo, ele verificou que existia diversas falhas no sistema, né, de operação, ou seja, nos processos de abertura de chave, fechamento, né, isso acontece. Geralmente o pessoal lá que faz parte da CIPA, né, eles juntamente com o SESMIT, é porque é o seguinte, o pessoal da CIPA, eles são os mais indicados para elaborar esses documentos, né, ou de instrução técnica ou de POP, por quê? Porque eles estão ali no olho do furacão, eles estão ali no dia a dia, fazendo as tarefas, né? O pessoal lá do SESBIT, né, o engenheiro de segurança, o engenheiro eletricista, eles têm uma visão sistêmica, ou mais conhecido como visão global, né? Eu sei por exemplo, eu tenho um curso, depois que eu fiz engenharia elétrica, eu fui contratado por uma empresa para fazer a fiscalização de redes de distribuição aérea. Porém, né, lá na faculdade, assim, qualquer curso, quando você faz a disciplina, você tem uma visão geral. Você só vai tomar noção a partir do momento que você faz um estágio e que você efetivamente vai trabalhar na área. Eu, quando formei, eu já tinha experiência em projeto predial, projeto industrial, já tinha experiência em laudo no tocante à segurança do trabalho também, porque nesse escritório em que eu comecei como estagiário, depois eu fui contratado como engenheiro, eu também fiz a pós-graduação de engenharia de segurança, né? E daí eu já ajudava, né, na época do estágio,
eu já ajudava a fazer o resumo de laudo, resumo de pedidos lá de periculosidade, insalubridade, né, entre o reclamante, né, quem está fazendo o pedido, e a reclamada, que é a empresa em questão, né? Então, eu já fui adquirindo essa experiência. E o meu maior, assim, calcanhar de Aquiles na época era a parte operacional, a parte principalmente de rede de distribuição, linha de transmissão. Daí, quando eu fui contratado por essa empresa, eu fiquei um tempo lá, fiquei mais ou menos 6 meses fazendo tudo quanto é curso que vocês imaginarem. Fiz o curso de eletricista de redes, fiz o curso de linha viva. Então, lá é que eu peguei, né, a visão geral, a visão operacional do dia a dia, né, do eletricista que trabalha na área lá, né? Então, foi após a minha graduação, né? Na graduação eu não tive essa experiência. Minha maior experiência foi trabalhar no sistema mesmo, trabalhar, né, com projetos, trabalhar com execuções, né? Então, ó, ele foi promovido a gestor, né? Aí, no período em que atuava no campo, verificou que existia falhas, né? Como, por exemplo, a execução apenas de manutenção corretiva, ou seja, deu um problema e vai lá e faz a manutenção, né? Gerando um aumento elevado no custo operacional. Ok. Ao realizar algumas inspeções, né, percebeu que os técnicos estavam relutantes em realizar os procedimentos padrão de segurança e qualidade. Diante desse cenário, Fabrício percebeu uma necessidade extrema, né, de elaborar um plano de manutenção preditiva. Beleza. Por exemplo, eu fechei aqui, mas eu vou abrir novamente, ó. Esse POP aqui, ó, ele é um plano de manutenção preditiva. Como assim, professor? Por exemplo, ele já faz a inferência de que vai haver a necessidade de eu instalar uma chave fusível, de eu trocar, por exemplo, um elo fusível, de eu instalar uma chave faca, de eu dar a manutenção nessa chave faca e tantos outros procedimentos. Então, esse passo a passo aqui, no foco segurança do trabalho, né? Ou seja, um foco não só na tarefa em si, mas nos riscos e na forma de você controlar esses riscos, é essa pegada dessa segunda tarefa aqui. Então, esse aqui é um plano de manutenção preditiva. Você já está prevendo, né? Ou seja, lembra lá do Walter Mercado, liga já, né? Você já está prevendo, você já está chamando o Chico Xavier, prevendo que problemas vão acontecer na etapa, por exemplo, aqui, ó, selecionar as ferramentas adequadas, né? Por exemplo, o bastão telescópico, a ponteira com dispositivo anti-queda da chave fusível, por exemplo, né? Então, ó, esses são os problemas, né? Os riscos, ó, seleção incorreta, ferramentas que não tem nada a ver, por exemplo, luva com classe de tensão para baixa tensão, né? Então, você já está prevendo qual o BO que vai acontecer, ou seja, qual o risco, e você já, não, se eu selecionar a ferramenta incorreta, então, como é que eu vou solucionar isso? Eu vou ter que prestar mais atenção na hora. Então, eu vou criar tipo um checklist que, se eu for fazer a tarefa, por exemplo, de dar manutenção, de trocar uma chave fusível, essa tarefa já vai estar prevista ali, beleza? Então, ó, essa que é a pegada aqui da atividade 2. O POP, ou a instrução técnica, ele já é um documento, né, na forma de manutenção preditiva. Ele já prevê o que você vai fazer, a quantidade de passos necessários, ó, 26 passos, o risco, o que é o passo, qual que é a competência, o risco e como que você controla. Ele não é simplesmente uma lista, igual eu coloquei na atividade 1, né? Falando, você tem que prestar atenção nisso, nisso, nisso. Esse é um documento padronizado, né? De maneira o quê? Preditiva, já prevendo
o risco e como que você controla, como que você vai controlar aquele risco em questão, né? Então vamos ver o que seria essa instrução ou POP que ele quer que planeje. Ajude o Fabrício a planejar uma manutenção preditiva no CEP energizado. Quando falo energizado, eu estou falando de linha viva de distribuição. Eu estou falando de circuitos. Eu vou pegar aqui até um artigo que eu peguei da CPFL aqui, ó. Peguei emprestado. Deixa eu fechar aqui. Eu peguei esse artigo aqui da CPFL, ó. Ó, Newton Romanelli, esse engenheiro aqui, ó. Coordenador lá da Companhia Paulista de Força e Luz aqui, ó. Aí, ó, padronizar, ou seja, fazer o planejamento, ó, padronizar, estabelecer métodos de trabalho para atividades operacionais repetitivas e críticas. No caso, essa aqui que ele está planejando, são para atividades com circuito energizado. Quando eu falo atividades com circuito energizado, eu estou falando da média tensão. Eu estou falando da famosa 13.8 ou a tensão 34,5 kV. Tá vendo aqui, ó, no final do artigo aqui, ó, ele, ó, fez uma catalogação fotográfica aqui, ó. Exemplo, ó, estrutura, ó, a transformação da estrutura M2 para uma M4. Essa M aqui quer dizer meio beco. Quer dizer, ó, que ele vai, por exemplo, esses cabos aqui, ó, estão vendo na foto aqui, ó, esses cabos, eles estão energizados. Essa M aqui é porque a última furação aqui, ela fica na penúltima furação na rede aqui. Então, a gente tem fase A, fase B e fase C. Ok. Então, esse fluxo de trabalho preditivo, ou seja, ele já prevendo na pegada de um POP, né, um procedimento operacional de uma instrução técnica, ele já está falando aqui, ó, colocar estruturas, coberturas rígidas. Lembra lá em NR10, você tem um raio de risco. Por exemplo, até 500 kV, o raio de risco, que é o raio em que o campo eletromagnético ele vai interagir, né, com uma estrutura metálica, podendo fazer a indução, mais ou menos 5 metros. Para a rede 13.8, como cada cabo da 13.8 tem 7.000, quase 8.000 volts, você precisa de uma área em volta, que é uma área de risco, de mais ou menos 60 centímetros. Daí, quando eu for fazer a manutenção numa rede energizada, ou seja, eu não posso realizar 5 regras de ouro, entendeu? Nesse procedimento que eu peguei aqui, desse artigo aqui. Eu não estou podendo realizar 5 regras de ouro, ou seja, desligar, impedir, constatar, aterrar, né, temporariamente e fazendo a sinalização. Eu tenho que fazer a manutenção, ou seja, eu tenho que transformar essa M2, o que que é a 2 aqui? Geralmente, é, esses isoladores que estão bem aqui, ó, na cruzeta de madeira aqui, ó, a tipo 2, geralmente lá no projeto, se você enxergar aqui essa rede na vista aérea aqui, ó, galera. Ó, a tipo 1 geralmente é assim, ó. Aprumada, ó. Aí eu tenho aqui, ó, uma M meio B com 1, né? Se eu continuar essa rede em linha reta aqui, ó, só vou pôr na M1. Aí vamos supor que o poste, o próximo poste, que o terceiro, ele está fazendo uma leve curva aqui, ó. Aí eu vou ter que, a 1 geralmente, a M, ela tem uma cruzeta de um dos lados aqui, ó. A tipo 2 é a proposta aqui, ó. Ele vai converter essa estrutura tipo 2 com ela energizada para uma estrutura tipo 4. A tipo 2, ó, eu vou instalar duas cruzetas aqui, ó. Na tipo 1, esse isolador aqui, ele tá coberto aqui pela estrutura, pela cobertura rígida, né? Geralmente na tipo 1, o cabo ele passa no meio do isolador, na tipo 1, ó, M1. O isolador que está aqui em cima da cruzeta. Na tipo 2,
na M2, por exemplo, ele passa do lado. Estou desenhando errado aqui, ó. Aqui eu tenho um isolador, né? Em vez de eu passar o cabo no meio, eu passo ele do lado aqui na saia do isolador. Como eu estou fazendo uma leve curva, uma inclinação, sei lá, de 12 graus, 20 graus, sei lá, eu tenho que instalar uma cruzeta a mais. Em vez de eu passar no meio, eu vou passar na saia do isolador, do lado do isolador. Por exemplo, se a curva é para cá, ó, é para baixo aqui do papel, então eu passo no lado oposto. Se a curva fosse para o lado de cima, eu passaria esse cabo do lado oposto do lado de cima aqui, entendeu? Agora, o que que é uma estrutura tipo 4? Geralmente, uma estrutura tipo 4, ela tem duas cruzetas, ela tem os isoladores, ó, que ficam aqui em cima, geralmente é esse conjunto aqui, ó, tem três, né? Porque fase A, fase B e fase C. Aí eu vou ter aqui, ó, um isolador de disco aqui, ó. Geralmente a 13.8 tem dois aqui, ó. Aí você vai ter isoladores de disco instalados aqui, ó. Aí, em vez desse cabo passar aqui por cima, ele vai vir aqui no isolador de disco aqui, ó. Em vez dele passar por cima normalmente, ele é ancorado aqui embaixo, ó. A 3.8 eu utilizo dois discos. Aí o cabo ele é tracionado nesse isolador de disco aqui, ó. Aí eu vou fazer um jump da parte energizada aqui, ó, e passo aqui, ó, por cima desses isoladores. Do outro lado eu vou ter outro isolador de disco ou de suspensão aqui, ó, e o cabo de energia passando aqui, né? Aí a tipo 4, qual que é o objetivo dela? É passar energia desse lado para esse outro lado da rede, sem passar em linha reta aqui. Por que que existe esse tipo de estrutura aqui, uma tipo 4, né? A M4, por exemplo. Geralmente, quando você faz um projeto de distribuição, você inicia lá na subestação, ok? Confere. Mas você vai acabar em algum lugar, não vai? É, com certeza. Daí, quando você finaliza a rede, o pessoal chama de encabeçamento. Aí, esse encabeçamento você finaliza numa rede tipo 3, que é você ancorar no último poste da rede em isoladores de disco. Aí, por exemplo, construir até essa rede até aqui, ó. Eu finalizei ela numa M3, por exemplo. Ela só é finalizada desse lado aqui. Aí o centro de operação e distribuição, o pessoal, ele tem um cronograma lá, por exemplo, as cidades, a certeza que a gente tem é que as cidades vão crescendo, ou seja, a infraestrutura de redistribuição ela vai crescendo. Então, qual que é o procedimento se eu finalizei a rede tipo 3 e quero aumentar a alimentação elétrica para um bairro novo? Eu vou transformar a 3 numa 4. Aí eu vou aproveitar os isoladores de disco que estão instalados aqui, vou instalar isolador de pino aqui, ó, de topo aqui, e daí vou jampear aqui aonde eu finalizei a rede e continuar essa rede para a nova infraestrutura que está sendo construída nesse novo setor, né? Aí, vamos supor que eles estrearam o setor Engenheiro Resplandes de Oliveira, né? Então, um novo setor, um setor nobre aí, né? Em homenagem a um grande engenheiro aí. Então, eles vão ter que o quê? Trazer o quê? Água, infraestrutura, né? Vão alimentação, né? De energia, água e outros tipos de infraestrutura que geralmente você tem numa rede urbana. Então, você transforma a 3 em tipo 4. Beleza, professor. Já dando spoiler aqui, por que que eu preciso fazer manutenção, né, preditiva aí, né, seja de rede, de rede desenergizada, eu até entendo, né, num primeiro momento. Mas por que que eu tenho, se lá na NR10 fala que eu tenho que desligar
né, desenergizar, né, ou seja, desligar, seccionar, aterrar, prioritariamente, sendo que existe alguns serviços em que eu não posso desligar essa rede. Geralmente em redes industriais aí, os contratos de demanda, por exemplo, nós normalmente utilizamos a energia e daí a gente paga em conformidade com o nosso uso. A quantidade de quilowatt-horas que a gente gasta é a quantidade que a gente vai pagar. Se eu consumir 120 quilowatts, né, hora, eu vou pagar esse no final do mês. É isso. Agora, uma indústria, o que ela paga? Ela já faz um plano. Ela tem, por exemplo, um transformador de 500 kV. Aí, esse transformador de 500 kV, quando você faz o projeto, você cria você assina um contrato com a concessionária local, né? Se comprometendo a utilizar, vamos supor que você vai utilizar 100%, né? O 100% daquela instalação, e daí você faz um contrato de demanda, ou seja, na melhor das hipóteses, você só vai pagar aquele valor, igual a gente comentou, né? A gente analisou as tarefas lá em eficiência energética, né? Então, e outra parte do contrato que é ruim para a concessionária de energia é que se eu deixar a Heinz, se eu deixar a Ambev ou qualquer outra empresa que eu fiz esse contrato de demanda sem energia, o que que vai acontecer? Eu, concessionária, atualmente a Equatorial, eu vou o quê? Pagar multa para essa empresa por eu ter deixado eles na chapada, ou seja, deixado eles sem energia. Obviamente, uma empresa grande, ela tem grupo motor gerador, mas não interessa. Se eu deixei ele sem energia, eu vou, né, eu vou ter, eu como concessionária de energia, eu vou ter prejuízo. Então, criou-se os procedimentos de manutenção, né, de rede em circuitos energizados de distribuição. Então, os circuitos que eles chamam de circuitos críticos, né? Um circuito que alimenta uma organização Jaime Câmara, que alimenta um grande cliente, né? Sempre são clientes grandes, industriais aí, que utilizam grandes pacotes de energia sobre um contrato aí de demanda, né? Então, esses clientes, geralmente a terceirizada que ganha a licitação, ela pega a licitação para executar manutenção, né, na rede energizada, que é a equipe de linha viva. O motivo nesse primeiro passo aqui, ó, dele utilizar essa cobertura aqui, ó, lembra? Um cabo nu, ele tem um raio de risco característico aqui, ó. E esse raio de risco, ele não se encontra com o outro da outra fase, porque senão dá arco elétrico. Aí o que que você faz? Primeiro, você vai subir no cesto aéreo, que é um guindalto hidráulico preparado especificamente para essa tarefa. Ou seja, você vai estar isolado do chão, porque senão você vai ser eletrocutado, né? Você vindo fazer a manutenção numa rede energizada, né? Ainda mais se for uma rede nua, o que que você vai fazer? Você vai primeiramente cobrir as fases, fase A, fase B e fase C. Qual que é a lógica de cobrir a fase com essa cobertura aqui no ponto onde você vai fazer a manutenção? A lógica é, se o cabo nu ele tem um raio de risco, sei lá, de 60 centímetros, por exemplo, com ele coberto, eu vou limitar a abrangência desse campo eletromagnético ao que? A estrutura interna dessa cobertura aqui. Ah, professor, agora, não, agora o tic-tac tá pegando aqui. Ah, então quer dizer que eu vou instalar essa cobertura aqui, a abrangência do campo eletromagnético, ela vai ficar limitada ao quê? Ela vai diminuir a estrutura interna dessa cobertura rígida. Ela é chamada de rígida porque ela é literalmente um plástico rígido e tem outras que elas são flexíveis, sob forma de lençol de borracha. Ah, então eu vou transformar essa M2, ou seja, em uma M4, ou seja, eu vou acrescentar. A M2 tem o quê? Tem duas cruzetas e 6 isolador de pino para cruzeta de madeira ou polimérica.
Vou transformar ela numa tipo 4. O que que eu vou colocar a mais? Vou colocar, ó, na verdade, se é 13.8, eu vou utilizar dois isoladores de disco. Então, duas vezes 6, 12. Eu vou utilizar 12 isoladores de disco aqui, né? Eu vou utilizar porcolhau. Então, eu vou fazer o quê? Uma nova lista de material para fazer, executar essa tarefa. Transformar uma 2 numa 4 aqui. De modo que eu não seja eletrocutado, eu vou instalar o que o pessoal chama de cruzeta auxiliar, ó, tá vendo, ó? Essa cruzeta aqui, aí você tem chama colar aqui, ó, você vai instalar o colar, ó, dois colares aqui embaixo aqui, ó, no poste. Mas antes de instalar esses colares aqui, ó, eu vou cobrir a rede aqui, ó, por exemplo, diminuir o raio de risco. Instalo esses dois colares aqui, ó. É um colar, ele parece uma taça aqui. Você instala ele aqui, aí você tem esse bastão isolado aqui, ó, e ele tem esse cabeçote aqui, ó. Esse cabeçote aqui, eu instalo uma outra seção do bastão isolado aqui em cima. E eu coloco aqui, esse aqui chama grampo de suspensão, ó. Então, essa cruzeta isolada aqui, ó, que simulando a cruzeta que está aqui embaixo da rede normal, eu vou colocar ela aqui e o objetivo é o quê? Eu colocar esses cabos aqui energizados, suspensos por esses colares aqui, ó. Porque aí, ó, eu cobri o cabo, diminui o raio de risco, aí eu vou fase a fase. Eu não posso fazer duas fases ao mesmo tempo, porque senão eu vou ter uma DDP, ó, eu tenho 7.900 e poucos volts aqui, ó. Se eu for mexer em duas fases, eu vou ter 13.800 volts. Se eu mexer nas três ao mesmo tempo, eu vou ter 20, acho que é 24 mil mais ou menos volts. Ou seja, não, esse não é o procedimento, né? Olha, de que forma a área tem que ser preparada, quais os equipamentos de proteção individual utilizados, ó, planeje os ajustes elétricos, ó, quais os procedimentos necessários, né, para uma manutenção preditiva em sistema energizados aqui, né? É basicamente o quê? É cobertura, eu aplico coberturas e eu aplico estruturas auxiliares aqui isoladas, ó. Ó, vim aqui, ó. Eles já estão aqui, ó, tá vendo, ó? Nessa fase aqui, ó. Eles estão, como é um artigo aqui, ó, ele finaliza aqui, ó. A gente já começa do outro lado da página aqui, ó. Tá vendo, ó? Eles estão suspensos pelo esse grampo de suspensão aqui, ó. Esse colar aqui de suspensão, ó. Eu protejo também o cabo, eles chamam de cobertura macarrão. É uma cobertura isolante aqui que você coloca no cabo mesmo. Você utiliza esses grampos aqui, ó, parece um pregador de roupa, que é para evitar. Vamos supor que essa rede tem um declive. Se ela tem um declive para esse lado aqui, ó, você concorda se eu colocar essa estrutura aqui, essa cobertura ela não vai descer para cá? Então eu coloco esse grampo aqui para evitar que essa cobertura desça para esse lado aqui. No caso, se o declive for do outro lado, eu coloco desse outro aqui, entendeu? Então, vocês estão vendo? Ó, colocou ela suspensa aqui, ó. Pôs ela suspensa, agora o que que eu vou fazer, ó? E na verdade, ó, ele até errou aqui, ó. Ele falou que transformar uma estrutura 2 em uma M4, na verdade, essa aqui é uma estrutura tipo 1, viu? Essa não é nem uma 2, é uma 1, ó. Só tem uma cruzeta. Então, já de cara, é uma estrutura tipo 1. Então, ele errou aqui na descrição do artigo. Mas tudo bem, vida que segue. Aí, ó, instalou o conjunto de suspensão, conjunto aqui de tracionamento aqui, ó. Por quê? Ó, tá vendo que ele instalou uma outra cruzeta. Como ela é uma rede tipo M, essa aqui utiliza chama mão francesa perfilada aqui, ó. Agora, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, ó,
Aqui, ó. Se é uma tipo 4, ó, tá vendo os isolador de disco aqui, ó? Ele vai precisar, ó, depois do cabo de energia chegar aqui, ó. Mas como é que ele faz? Se o cabo ele tá vindo direto aqui, ó. Ele pode fazer, ele pode não, ele vai fazer isso. Tá vendo que ele instalou aqui um jumper? Esse jumper é o quê? É para ele transferir a energia, ó. A energia vai chegar até esse ponto e ela vai passar por esse jumper aqui, ó, e deixar esse ponto aqui do meio desenergizado. Aí, ó, primeiro ele suspendeu o cabo energizado para ele poder instalar essa outra cruzeta aqui. Primeira coisa foi isso. Segundo, ó, ele precisa pegar esse cabo que está energizado aqui, ó, fazer um corte nele e tracionar ele para ele virar uma rede tipo 4, ó, que é essa aqui, ó. Ó, ela acaba aqui, ó, ela é ancorada aqui, ou seja, antes ela vinha retão aqui, ó, ela vinha direta aqui, ó. Mas sabe o que que ele fez de inteligente aqui? Ó, ele nem cortou o cabo. Ó, 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 o tanto que o cara é bichão. Ela, ó, o cabo normalmente na tipo 1, ó, ele vem aqui suspenso e fica só preso por um laço pré-formado aqui, ó. Aí, o que que ele fez? Ele cobriu tudo, instalou, né, os isolador de disco aqui, ó. Pegou o cabo que estava passando aqui em cima aqui, ó, dobrou ele, ó, e conectou ele bem na manilha sapatilha aqui, ó. Na verdade, ele nem cortou o cabo, ó. Ele conectou ele aqui, passou ele aqui por cima e depois, ó, do mesmo jeito ele ancorou aqui, ó, e passou o cabo que antes ele passava reto aqui, ó. Ele só fez a amarração dele aqui, ó, com o pré-formado no isolador de disco e passou aqui por cima, entendeu? Ele tirou o cabo que ele ficava reto aqui, ó, em cima do isolador de disco, ancorado pelo pré-formado, e só fez a conexão dele aqui. Provavelmente ele tem, nesse isolador de disco, tem uma parte que chama manilha sapatilha. Aí essa manilha sapatilha, ela tem um pino aqui no meio. Aí você tira esse pino aqui do meio, ela fica como se fosse uma ferradura aqui, a manilha sapatilha. Aí ele passa o cabo por aqui, ó, pela manilha, por dentro aqui da manilha sapatilha, passa o pino de novo e conecta ele bem aqui no isolador de disco, sem precisar cortar o cabo. Mas para ele fazer isso, para ele poder pegar nesse cabo aqui e entrar em contato não só com a parte energizada, como com a parte não energizada aqui, né? Que ele poderia dar um arco elétrico. Na hora que ele fez essa ação aqui, ó, ele antes jampeou essa parte aqui, ó. Que aí entre um jump e outro aqui, ó, eu não vou ter energia aqui. Aí essa parte que eu não tenho energia que tá jampeada, é que ele conecta aqui e transforma ela numa tipo 4. Realmente isso aqui é uma manobra, pessoal. Tem que ser um eletricista de, de linha viva extremamente experiente, viu? Isso aqui não é fácil você fazer isso aqui, não. Imagina, ali você não desenergizou nada, viu? Beleza, professor. Entendi mais ou menos qual que é o. Agora eu quero ver que tipo de procedimento que ele quer que elabore. Deixa eu abrir o 2 aqui. E dependendo, eu já vou em cima de um procedimento específico, tá bom? Ó, o negócio aqui, pessoal. Ixi, fechei fechei a sala de vocês aqui, peraí. Ah, não, fechei não. Ah, cadê? Ah, não, já tá aqui. Ok. Por que que eu deixei isso aqui aberto, ó? Vocês estão vendo aqui, ó, a linha, ó, de que forma a área deve ser preparada aqui, ó. Obedecer, né, a legislação de
Ó, é basicamente essa mesma aqui, ó. A linha A é essa. A linha B, quais equipamentos de proteção necessários? Vai mudar um pouco. Eu já vou abrir de cara aqui. Não, e eles pediram uma coisa difícil aqui, que é um procedimento de manutenção. Sabe quantos procedimentos de manutenção de rede energizada tem? Tem vários. Esse daqui que eu tinha aberto anteriormente é um deles aqui, ó. Assunto: manutenção de redes energizadas de distribuição a 11,4 kV até 34,5, ou seja, até um pouco, né, até um pouco menos do que as 13,8 aqui, ó. Então, basicamente, pessoal, eu vou fornecer esse documento aqui para vocês, ó. Deixa eu chegar aqui em um deles aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, na página, ó, para vocês não perderem aqui, ó. Página 24 de 145. Tá vendo que isso aqui é grande, ó. Procedimento geral inicial. O que é esse procedimento geral? Para toda e qualquer rede energizada de 11,4 até os 34,5, ou seja, você vai fazer esse fluxo aqui de, de procedimento aqui, ó, tá vendo? Ó? Desenvolvimento, competência, quem que é o responsável aqui, ó? Riscos e como que você vai controlar esse risco aqui, ó. Então, olha, testar e inspecionar luvas, deslocar-se para o local de serviço. Basicamente aqui, ó, dentro desse procedimento geral, você vai retirar o quê? Os EPIs e os EPCs que estão sendo utilizados. Quais os procedimentos, ó, já é essa planilha aqui, ó. Essa daqui já está de boa. Quais os componentes que mais demandam manutenção? Por exemplo, cruzeta, já estou passando spoiler aqui, ó. Cruzeta, as cruzetas de madeira, isoladores, os isoladores de cerâmica, geralmente, são os que mais requerem manutenção na rede. Dimensionar uma mão de obra necessária. Dentro desse documento que eu estou mostrando aqui para vocês, existe a parte que chama formação de equipe. Aí tem equipe leve, equipe pesada. Se não me falha a memória, geralmente equipe leve são 3 eletricistas de linha viva, 3 ou 4, se não me falha a memória. Está aqui nesse documento. Então, pessoal, na verdade, essa tarefa aqui é a última chance que vocês têm para estudar essa matéria aqui. É difícil, é complicada. Por exemplo, o material que vocês têm aqui do livro de vocês, o livro didático, né? Ele é generalista, né? Ele tem lá os procedimentos e tal. Mas esse daqui, pessoal, ele não é apenas didático, ele não é apenas ligado para o ensino. Ele é ligado para você executar uma tarefa na vida real, né? Em uma concessionária de energia que foi elaborado e aprovado primeiro lá pela Hotline, se não a mais famosa empresa nesse ramo aí, né? Então, esse procedimento aqui, ó, vocês vão ver no manual original lá da Hotline. Então, eu preciso fornecer isso para vocês, até para vocês estudarem e poder o quê? Elaborar essa segunda atividade aqui, beleza? Então, mais ou menos aqui, ó, na página 24 de 145, ó, quais os procedimentos necessários para a realização de uma manutenção preditiva em sistema energizado? Tá aqui, ó. Ele com o desenvolvimento, quem que é o competente, quais os riscos e como que você controla. Ele já está já formatado. Inclusive, esse material aqui, ele vai servir de subsídio para vocês na vida profissional, né? Seja vocês liderando equipes de eletricista, seja vocês dando treinamento,
seja vocês trabalhando diretamente na área. Eu, pelo menos, eu só fiz o treinamento, né? E ministro cursos, né? Eu fiz o curso e daí depois que eu fiz, com o que eu aprendi, eu executei treinamentos. Tarefas propriamente dito, eu nunca executei, né? Nem como eletricista de distribuição, nem como eletricista de linha viva, né? Mas esse documento, pessoal, ele é fundamental para vocês, né? Aconselho a guardarem ele, por isso que eu vou pedir para a monitora e no caso é a Mariana, vou pedir para ela deixar disponível para vocês, já para facilitar, já vai estar lá na biblioteca, viu? Já vou deixar lá na biblioteca, não vou colocar lá junto com a atividade, não. Já vou pôr lá na biblioteca, em cima do vídeo, ou em cima ou embaixo ali, tá bom? Então, esse aqui, ó, essa instrução técnica aqui, principalmente esse, o 6.11.7, ó, é subsídio para vocês executarem o item D aqui, ó. Aí, quais os componentes que mais demanda? Igual eu falei, cruzetas de madeira, isoladores cerâmicos, né? Isolador de pino, isolador de disco ou, né, de suspensão. Geralmente, esses de cerâmica ou de vidro temperado são os que mais dão problema aqui. Então é isso, pessoal. Ó, aqui, ó. Eu peguei aqui o pessoal dando manutenção aqui, ó, numa terceirizada aqui, ó. O pessoal tá fazendo quase que essa mesma tarefa aqui, ó. Só que aconteceu um acidente. Tá vendo? Ó, eles estavam tentando passar a rede energizada desse poste antigo para esse poste mais alto e novo, né? Para fazer a troca dele aqui, ó. Aí eles instalaram já no poste novo a cruzeta auxiliar, cobriram as fases, ok? E aí, isso aqui já era na hora de fazer a transferência para o grampo de suspensão para poder depois colocar a cruzeta aqui, né? No caso, essa aqui é uma bico total. É uma tipo B, né? Uma tipo M, igual do artigo que eu mostrei para vocês, não. Olha só o que aconteceu, ó. Ó, isso você não pode fazer, ó. Você se projetar para fora do cesto aéreo. Você tem que vir aqui, ó, colocar o cesto aéreo na linha de trabalho sua. Você vai mover esse cabo aqui, ó. O cabo vai estar passando praticamente aqui na sua frente. Você não pode ficar aqui na ponta do cesto e pegar o cabo lá. Foi o primeiro erro que aconteceu aqui, ó. E ele está puxando o cabo aqui, ó. Ele está puxando ele para depois ele vir aqui e colocar aqui, ó. Aconselharia, se fosse fazer serviço, ele começar por essa fase aqui, ó. Mas beleza, tá lá, ó. Aí, tá vendo? Ele fez uma espécie de estilingue aqui, ó. Ele puxou, aí o que que aconteceu? O cabo nu encostou com o outro. Apesar de ter cobertura, pessoal, esse cabo é nu aqui, ó. Aí deu um curto-circuito de 13 mil se bem que essa... Deixa eu dar um zoom aqui. Isso aqui, sabe o que é? É uma rede de 34,5 kV. Pelo tamanho do isolador aqui, geralmente o 34,5 kV, ele é um isolador bem grande, viu? Bem robusto aqui, ó. Aí o que que aconteceu, ó? Olha, ele mexendo aqui, ó, ele bateu bem aqui, ó. E aí deu o curto-circuito, né? O cabo caiu ao solo. Provavelmente a chave fusível que estava aqui na frente ou atrás, ela entrou em atuação, ó, derrubou tudo, ó, derrubou a rede. Então, pessoal, você tem que executar a tarefa, você tem que levar o cesto aéreo para próximo do cabo e aí você fazer as transferências. Você não pode ficar de longe fazendo isso, não. Esse foi o erro. Você até poderia utilizar uma vara de manobra, né? Tem o bastão e você coloca uma ponteira. Essa ponteira ela é isolante. Ela parece aquela ponta daqueles cadernos de espiral. Só que a espiral ela é isolante. Aí você à distância você pode fazer isso,
mas não é a maneira certa que ele fez. Ele se projetou ali para fora do cesto aéreo ali, né? Então, eu fiz essa mini análise desse acidente aqui para mostrar para vocês, né? Então, pessoal, esse aqui é o subsídio que vocês vão utilizar para essa tarefa aqui, ó. Utilize essa. Já estou dando spoiler aqui, ó. A tarefa maior é essa aqui, ó. Esse procedimento todinho aqui, ó. São, ó, 7 passos, mas vocês estão vendo, ó, que são passos grandes, ó. Principalmente, ó, quando você vai fazer trabalho em rede energizada, ó, você tem que ficar ligado que provavelmente, não é todos, mas provavelmente existe um RA. O que que é isso? Religador automático. A energia cai, o que que ele faz? Ele energiza de novo. Daí, o religador automático, para esse tipo de manutenção, ele é perigoso, porque aconteceu um acidente igual aconteceu aqui, né? Nesse que eu mostrei aqui, ó. Se o religador automático, eles chamam de RA, né? Se o religador automático ele ainda está em operação, ó, provavelmente ele, no passo a passo, ó, que é o passo 10 aqui, ó, retirar eles chamam de etiquetar. É o religamento automático do serviço, né? Ou seja, tirar de operação o religador automático. Porque aconteceu um curto aqui, se o religador automático estiver em operação, aí, por exemplo, a energia vinha por aqui, ó. Vinha aqui antes da tela aqui, né? Aí houve o curto-circuito, a queda de energia, só que o religador automático, lembra lá na matéria lá de instalações do CEP que a gente viu? Ele vai procurar uma outra, um outro caminho, e aí ele vai energizar essa rede novamente. Aí o cabo que está aqui no solo e que ele foi desligado, né, que o elo fusível atuou, ele vai ser energizado novamente. Então, todo serviço que você vai fazer em linha viva, principalmente, né, você vai tirar de operação o religador automático. E aí se passa aqui, ó, o passo 10, ó, retirar o religamento automático. Tá vendo? Ó, todo o passo aqui, quais são os riscos, a operação do equipamento indevido, a operação indesejável do equipamento por terceiros, né? Queda do eletricista quando o religador estiver instalado no poste e choque elétrico. Como que você vai controlar? Ó, utilizando os EPIs, obviamente, né? E certificando-se de que o equipamento operado, ó, pertence realmente a esse alimentador que você está dando a manutenção com ele energizado. Tá bom? Então, basicamente, o item D é esse passo a passo que está nessa planilha aqui. Fechou? Então tá, pessoal, vou finalizando aqui. Ainda bem, deu tempo da gente falar das duas atividades aí. Aguardo vocês a fazer a postagem. E daí também vou pedir para Mariana colocar esse material específico aqui, já lá na aba de vocês aqui, ó, nessa aba, na aba vídeo aula, tá bom? Onde o vídeo vai ficar aqui, ó, já está até o selo aqui. Onde o vídeo vai ficar, esse material já vai estar aqui para vocês já poder executar a tarefa 1 e a tarefa 2, tá? Para aqui nosso compartilhamento. Eu só fazer aqui um registro aqui antes de eu fechar, pessoal, que eu já tinha esquecido aqui. Deixar aqui, pessoal. Rapidão, pessoal. Deixa eu só. Eu havia esquecido. Rapidão.
Atualmente ele está sendo aplicado para a parte industrial, mas para automatização. O custo dele é muito baixo. Tem um CLP de 2 tal. E aí, pessoal, está pronto. Então, fiquem com Deus, né? E até a próxima web aula, que já vai ser na próxima UC, tá bom? Vai ser a última, tá? A gente vai ter mais dias aí para desenvolver as tarefas, tá? Fiquem com Deus. Já vou parar aqui a gravação e deixar renderizando.